a festa da misericórdia, né? É um dia que, sem dúvida, toca o coração de todos nós. Não sei, eu estou falando de mim, não sei como vocês, ou João Com certeza, nós Marcos. somos devotos. Eu já falo pelo João. Nós Sério? somos devotos da Divina Misericórdia. Lá no canal nós temos uma playlist só sobre a Divina Misericórdia, falamos, refletimos sobre várias passagens do diário. Mas o que mais chama a atenção na Divina Misericórdia, o que toca o coração? Claro, para tentar, em poucas frases, descrever essa grandeza do mistério da Divina Misericórdia, né? Transmitido também através da irmã Faustina. Mas o que toca o coração de vocês? Partilhem um pouco. Né? Para mim, o diário é uma riqueza, né? Uma riqueza da mística católica, da espiritualidade católica. E foi através do diário, para mim, né? Foi através do diário que eu compreendi melhor como a misericórdia de Deus. E as frases, tantas, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar... Não vai passar o tempo. Mas, por exemplo, quando Jesus diz que nenhuma mente humana ou angélica é capaz de compreender a imensidão da misericórdia. Sim. Nenhuma mente angélica, né? A gente fica... Tantas outras passagens, né? A misericórdia de Deus é como o oceano, e os nossos pecados são como os grãos de areia, que o oceano os apaga, né? Submerge esses grãos. Assim, umas comparações, umas simbologias e umas verdades, como a questão das mentes, que a gente fica assim, de boca aberta. Gente, como a misericórdia de Deus é maravilhosa, né? E o Evangelho já falava sobre isso, mas o diário nos dá detalhes que aprofundam o que a própria Bíblia diz, né? Eterna é a sua misericórdia. Tem o Salmo 117, se não me engano, fala assim. Mas é uma frase. Eterna é a sua misericórdia. O diário ele nos dá uma abertura de visão e de coração maravilhosa. Para mim, Dom Tiago, assim, impressionante no diário é o amor, né? Acho que se a gente pudesse pensar no diário, quando eu penso na minha cabeça no diário, eu vejo o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, né? Uhum. É interessante porque, como a gente conversou um pouquinho antes aqui, a Sagrada Escritura, a Bíblia, né? Ela tem dois momentos, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, ele dá uma imagem de Deus de uma determinada forma, aquele Deus que está distante do homem. É o Antigo. O Antigo Testamento dá essa visão, né, daquele Deus distante. No Sim. Novo Testamento, Jesus já vem revelando o Pai, né? Ele chama Deus de Pai, depois ele vai chamar Deus de Abá, de Papaizinho, né? Ou seja, ele vai mostrando exatamente a figura do Pai, a figura de Deus, o amor de Deus pelo homem, né? E guardando, lógico, a grandeza de cada uma das revelações, que a Bíblia é uma revelação universal, é o Evangelho revelado, né? A Boa Nova. O Diário de Santa Faustina é uma revelação particular, né? Mas ela mostra para a gente uma face do amor de Deus de uma determinada forma que aproxima mais a gente, que sobe o nível mais ainda da proximidade desse amor que eu tenho uma palavra para falar do amor de Deus. Ele é desconcertante, né? Então, assim, o que traduz para mim, se eu fosse traduzir em uma palavra o Diário de Santa Faustina, seria o amor. Esse amor incomensurável de Deus pelo homem. Entendi. Não, com certeza, é uma coisa maravilhosa e gente realmente para com, assim podemos dizer, boca aberta perante aquilo que Deus é por nós, né? Como que Ele veio ao nosso encontro também com toda a sua misericórdia. Você falou do diário, que Ele traz para nós uma revelação particular, né? Mas para que todo mundo possa entender, né, que as revelações particulares que a Igreja abraçou e traz para nós, inclusive divulgando esses dados sobre aquela revelação e o conteúdo e tudo mais, né, já mostra que, por mais que é uma revelação particular, ela traz grande benefício para todos nós. Amém. E que seja também muito claro que esse diário
não está sendo impresso e difundido pelo mundo inteiro de uma maneira oculta por alguns que não são da igreja ou que se acham a igreja, mas fazem divulgação de mensagens universais, cósmicas, que também não falta aquelas pessoas que fazem. E isso com muitas supostas revelações. O diário da irmã Faustina ali foi estudado da primeira até a última página. É uma coisa que está ligada até com com a minha diocese lá da Cracóvia, né? Um professor que, num certo momento, foi chamado pelo cardeal, na época, se chamava Karol Wojtyła, né? Vocês conhecem, talvez, né? Ele recebeu o diário para que ele estudasse. E ele era realmente um professor de dogmática muito severo, conhecido pela sua também fidelidade, como um olhar muito coerente com aquilo que a igreja nos revela e tudo mais, né? O que Deus nos revela, falando melhor, através da igreja. Então, isso não são fatos conhecidos. Ele pegou esse livro com certo desprezo, pensando que uma simples freira que nunca estudou, ela poderia dizer sobre Deus, ainda mais sobre o mistério da misericórdia, o que poderia ser. E ele pegou esse texto com certeza com intuito de desqualificar. Né? E quando ele começou a ler, olhando com toda severidade, mas também com toda a verdade, né? Olhando aquilo que essas palavras da irmã estavam transmitindo, essa experiência dele como diário transformou ele. No sentido que ele depois falou que não só que ele, naquele momento, ele não encontrou nada que poderia trazer para nós qualquer dúvida quanto que esse diário está coerente com o ensinamento da igreja. Não tinha nenhuma heresia, não nada tinha, contrário. mas ainda, claro, esse diário trouxe um olhar novo à divina misericórdia. Não que existe uma novidade que a Sagrada Escritura não passa para nós, mas como se fosse nos ajudou de olhar a Sagrada Escritura de uma maneira correta para perceber que Deus sempre se revela como Deus misericordioso. O senhor está falando do Karol Wojtyła, que vai ser o Papa João Paulo II, né? São João Paulo II. Exatamente, eu brinquei, mas foi ele, nesse texto, foi ele que examinou? Foi ele como cardeal, tendo contato com a Divina Misericórdia, naquela época já, de certa maneira, difundida na Polônia, e através também dos padres poloneses, chegou a outros lugares do mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, França, outros lugares. Então, isso já foi na época da Segunda Guerra Mundial. Ele depois, mais tarde, exatamente sendo cardeal, bispo da Cracóvia, ele pediu aquele que falei, professor, sim. Tem para nome, que os professor, de cabeça tem Różecki se chamava o professor. Różecki se chamava. Então ele fez todo esse trabalho, né? Então nós podemos dizer assim que essa avaliação trouxe para nós um novo olhar aquilo que Deus fala. Você comentou aqui o Antigo Testamento, né? É falsa a tese que no Antigo Testamento Deus era só justo e severo. Nós temos muitos, também eu não trouxe aqui, mas tem muitos fragmentos, né? É difícil encontrar onde Deus está se apresentando como Deus da misericórdia. Eu até comentei tem muitos um pouquinho fragmentos, antes, né? Salmos, 117, Salmos. Outros até. Temos onde próprio Deus fala, não é, que se alguém errar, ele vai castigar essa pessoa, mas a misericórdia dele vai a tantas gerações, né? Tem
tem postura do próprio Jesus. Lemos isso, por exemplo, algumas leituras durante o tempo da Quaresma, como se fosse próprio Deus está brigando com o povo, mostrando para ele que ele está aqui zelando mais pelo povo, mostrando sua misericórdia, do que esse povo se preocupa com si mesmo. Porque se ele se desvia, afasta de Deus, está prejudicando a si mesmo. E Deus fala para que as pessoas possam procurar, porque os pecados que eles têm, por mais que eles são mais vermelhos do que escarlate, ele vai fazer que vão ficar mais brancos do que a neve, né? Então, se vamos procurar no Antigo Testamento, tem muitos fragmentos aonde o próprio Deus declara seu amor pelo povo e declara a misericórdia que convida o povo à conversão. Porque aqui que é exatamente o grande segredo. Às vezes pessoas, quando escutam sobre Deus misericordioso, começam a se confundir. Porque pensam assim, se Deus é misericordioso, significa que eu posso fazer tudo o que eu quiser, Não vai dar nada. continuar no meu pecado, se ainda fixar mais naquilo que é errado, tudo à vontade. Por quê? É porque Deus é misericordioso e quando terminar a minha vida, Ele vai me perdoar tudo isso. É uma falsa ideia da misericórdia de Deus. Sim. Nós sabemos que tempo da misericórdia de Deus e da justiça é agora já. Deus é justo, Ele sabe das nossas fraquezas e limitações. Por causa disso, Ele vem ao encontro com sua misericórdia. A misericórdia começa com a justiça de Deus. Ele é justo, Ele sabe que por nós não chegamos a nenhum lugar. Ele não vem com cobrança, Ele vem com atitude, porque Ele quer ser justo conosco. Se vocês foram lesados pelo pecado original, se vocês estão sendo prejudicados pela sua natureza, que vocês agora têm marcada pelo pecado original, se vocês aqui também sofrem as tentações do mal, então eu sou justo com vocês. Eu estendo a minha mão da misericórdia, para tirar vocês dessa situação. E aonde nós podemos experimentar da misericórdia de Deus? Claro, buscando o Deus, buscando a misericórdia dele, aproveitando aquilo que são formas de viver a graça que vem da misericórdia de Deus para nos exatamente afastar daquilo que traz a morte para nós, inclusive o perigo da morte eterna. E é interessante o senhor estar comentando sobre isso, porque a misericórdia ela chega a partir do momento em que o homem se arrepende e que o homem aceita essa misericórdia, porque se ele não aceitar também, a misericórdia não chega. Deus não vai forçar. Na verdade, até antes. A misericórdia chega antes. Porque o que nós falamos sobre a ação do Espírito Santo, que já foi dado para nós. Quando nós chegamos para este mundo, no momento do batismo, recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele faz o quê? Nos aponta o pecado. Então, como se fosse, ele fala, veja a sua situação, veja a sua condição na qual você se encontra. Mas tem uma coisa a mais. Ele nos leva logo depois a buscarmos a solução. Ou seja, veja a sua situação na qual você se encontra como pecador. E eu vou te ajudar para que você se santifique. Veja a sua situação. Nessa realidade na qual você está, você não chega longe. Por isso eu te convido a você buscar a misericórdia. Então, quem faz esse processo em nós de reconhecer nosso pecado, nossa situação na qual nós nos encontramos, nos levar a buscarmos a misericórdia para realmente se beneficiar com a graça de Deus, é o próprio Deus. Sim. É nesse sentido então, de repente, nesse sentido é que eu estou querendo dizer. Por Deus ser justo e também misericordioso, a misericórdia age. Mas, como o senhor falou, a gente não deve esperar que ele vai nos perdoar
sem nenhuma contraparte da gente. É preciso que a gente reflita, se arrependa, não é isso? Claro, é porque tem aqui Senão um seria detalhe um que... pai bonachão, né? Que não... Certo, porque aqui tem esse detalhe que faz sermos parecidos com o próprio Deus. A questão da liberdade. Somos livres para dizer que sim, e eu reconheço que eu tenho uma deficiência em mim causada pelo pecado. E eu sei que tomo as minhas decisões erradas, não porque eu sou obrigado, também eu sou livre para tomar decisão certa ou tomar decisão errada. Mas eu sei de tudo isso, por isso eu quero buscar a misericórdia. Por isso eu vou atrás de Deus que está estendendo o mal e me dizendo, oh, por aqui que você chega à salvação. E o primeiro passo sempre vai ser de Deus, né? Primeiro passo, último passo é de Deus. Nosso é estar no meio. De pegar esse braço de Deus, dizer, reconheço o que o Senhor quer que me mostrar a respeito de mim mesmo e reconheço o que o Senhor está me indicando para eu ser salvo. Isso é a nossa atitude que temos que abraçar. Se alguém não faz isso, até Deus aqui podemos dizer que não tem o poder de fazer uma coisa, porque se Ele mexesse em nós, para nos... Aí a gente seria liberdade. Exatamente. Não teríamos essa liberdade. Exatamente. Então, que bom Deus misericordioso haja na nossa vida, nos abençoe sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.